o nosso culto. Nesse tempo tão desafiador, eu quero te convidar a adorar o Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você já está aí com a sua família, com a sua Bíblia, né? Quero que você feche seus olhos e que, se você puder, levante suas mãos. Você comece a agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, agradecer ao Senhor pela sua família. Muitas vezes nós nos concentramos nas tribulações, nos desafios, na crise. Mas eu quero te desafiar nessa noite a elevar teu pensamento ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor é fiel e nós podemos contar com Ele, mesmo no momento de trevas, no momento de crise, de grandes tribulações. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, agradecemos ao Senhor, Senhor, porque o Senhor nos guarda, agradecemos ao Senhor porque Tu tens sido Deus nas nossas vidas, porque o Senhor tem guardado ainda o nosso território. Pai, que o Senhor nessa noite receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa. Iniciamos esse momento, Senhor, de adoração e iniciamos, Senhor, com ações de graças, Pai. Ações de graças porque confiamos no Senhor, confiamos que o Senhor é o guarda, o Senhor é a principal sentinela, o Senhor é o anjo, Senhor, com a espada desembainhada sobre as nossas vidas. Pai, a Te fazemos um trono de louvor, Senhor. Receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão. Deus, em nome de Jesus, nós nesse momento repreendemos todo pânico, todo medo e declaramos, Senhor, que a nossa casa é um altar de adoração. Declaramos, Senhor, que dos nossos lábios não faltarão palavras de louvor, de exaltação, de adoração a Ti. Receba, Pai, em nome de Jesus, que nas nossas casas, Senhor, nós vamos sentir a Tua presença, sejamos renovados, Senhor. Sabemos que seremos, ó Pai, edificados nessa noite pelo poder da Tua palavra. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, e que de nós, Senhor, não venha faltar, Pai, unção, não venha faltar, Senhor, oferta, não venha faltar, Pai, ligação, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Glória.
a nossa nação é especial. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que a gente acha que Deus esqueceu de nós, mas Deus ele não esqueceu. A palavra do Senhor diz que o povo dele, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos, que nós devemos nos converter. Se hoje você roubava, se hoje você mentia, se hoje você fazia algo que não agrada ao nome do Senhor, se você se arrepender e fizer algo diferente, mudar, Deus ele vai olhar com os mesmos olhos para nossas nações. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial, de uma forma especial. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Como o nome já diz, é live, né? Então é ao vivo. A gente vai se ajustando aqui. Eu tava ali, a camisa tá um pouco amarrotada, porque eu tava ali cuidando do Emanuel enquanto a pastora ajudava aqui no louvor, ajudava a Jéssica. Esse tempo está sendo tudo muito novo, muito desafiador para nós, né? Porque tudo é novidade, tudo é talvez estranho. Mas a gente precisa entender que a gente não pode parar. Fala pra mim, pega, esqueci minha garrafinha, pega ali pra mim. A gente não pode parar. O evangelho ele precisa ser anunciado. O evangelho ele precisa ser, vira pra mim. O evangelho precisa ser realmente pregado. E a gente vai continuar pregando o evangelho, a gente vai continuar levando a palavra, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, uma palavra de restauração. Então é tempo da gente crer, a gente não pode desanimar, a gente não pode perder a nossa fé, a gente não pode realmente achar que está tudo perdido. Não está tudo perdido, nada, eu tenho dito isso esses dias, nada foge do controle do Senhor. Então na verdade o tempo é da gente voltar o nosso coração para o Senhor, a gente voltar a nossa vida, voltar a nossa fé para o Senhor, não permitir que nada venha nos abalar, que nada venha nos distanciar de Deus e achar que está tudo perdido. Não tem nada perdido, querido. Nada foge do controle do Senhor. Então se por acaso a gente está passando por isso, Deus está permitindo que a gente passe e Deus tem um propósito nisso tudo, amém? Irmãos, depois eu vou estar disponibilizando nos comentários dessa live a conta da nossa igreja. Todo mundo sabe, toda igreja ela tem as suas obrigações, as suas prestações, as suas contas para pagar, e glória a Deus que os irmãos estão vindo, estão trazendo o seu dízimo, estão depositando, estão ofertando, e a gente precisa, não tem como, a igreja ela precisa, a igreja ela é mantida através da fidelidade de cada irmão, através da oferta, através do dízimo. E eu te convoco também, eu te peço também que você que pode, você que sentir no teu coração de ajudar esse ministério. Nós somos uma igreja pequena, nós temos grandes desafios. Hoje mesmo nossa equipe está lá, foi levar a comida para a rua. A gente entendeu, tivemos uma conversa com um dos representantes da prefeitura. Não há um decreto, não há uma proibição. As mesmas orientações que eu já tinha passado para a minha equipe, esse representante me passou essas mesmas orientações. A gente sempre faz um culto na Praça da Liberdade, então a gente decidiu fazer algo um pouco diferente, a gente entendendo que realmente muitos vão parar de fazer esse trabalho, vão parar de levar esse alimento até essas pessoas. A gente decidiu ir, mas suspendendo o culto. A gente não vai fazer o culto, a gente vai fazer somente a entrega da comida. Tivemos uma equipe à tarde preparando a comida, outra equipe agora, provavelmente eles já estão voltando, já estão retornando, porque a orientação foi que não demorasse muito, realmente só entregar a comida, para que eles não ficassem sem comer. Nova Iguaçu, aos domingos, já é um deserto, com toda essa situação, com todo esse momento que a gente está vivendo, o deserto ainda maior, amém? Então, a gente tem as nossas despesas, nossas obrigações, então eu vou estar disponibilizando
depois a conta da igreja. Você que puder, Deus colocar no teu coração, você deposite uma oferta. Você que é membro da nossa igreja, deposite o seu dízimo, ou vir trazer aqui em casa. Enfim, nós temos compromisso e a gente precisa, nesse tempo, realmente da ajuda. Pode deixar na altura que estava. Está muito alto aí? Pode deixar na altura que estava. Ficou muito baixo agora. Então, a gente conta com a fidelidade. Uma coisa que eu não tive nesse tempo, esse tempo de tomar essa decisão de suspender o nosso culto, não logo no começo, mas assim que as coisas começaram a ficar um pouco mais agravada, eu fui tomando essa decisão, a gente reuniu os pastores, a gente foi conversando e nós tomamos essa decisão, tendo fé que Deus ia prover, tendo fé que Deus ia cuidar de todas essas coisas. Então a gente está acreditando que nada vai, nenhum mal vai acontecer. Então, em nome de Jesus, eu quero nessa noite deixar uma palavra para a tua vida. Você que está aí na tua casa nos acompanhando, abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse capítulo 2. E eu quero trazer uma palavra que é propícia a esse tempo. Essa palavra o Senhor colocou ela no meu coração, se eu não me engano foi no ano passado. E o tema dessa palavra é voltando ao primeiro amor. E eu entendo que, Jéssica, pode aumentar um pouquinho mais, estava melhor. Então acredito que até ouve, de repente nem vai sair. Eu acredito que esse é um tempo de arrependimento, esse é um tempo da igreja entender esse chamado, entender o propósito. E eu quero falar um pouco hoje sobre a igreja de Éfeso, né? Está lá em Apocalipse capítulo 2. E a gente vai ler a partir do versículo 1, não vou me alongar muito, mas eu quero deixar uma palavra para a tua vida, para o teu coração, para a tua família, para a tua casa, para o teu ministério. É tempo de nos voltarmos realmente para o Senhor, amém? Então a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhastes e não desfaleceste. Versículo 4: todavia eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrepende-te, e fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeste. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Versículo 7: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Queridos, feche teus olhos aí por um instante, curva tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por essa palavra, te agradecer por essa oportunidade, porque eu creio, Pai, que essa palavra vai encontrar corações, ela vai encontrar pouso, ela vai encontrar, Senhor, pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor a falar através da minha vida. Que eu seja diminuído aqui, Senhor, nesse momento, que eu seja realmente diminuído para que cresça em mim aquilo que é a tua vontade, aquilo que é a tua presença, aquilo que é o teu querer. Então fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Normalmente na igreja eu ia falar para você agora, dar uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra, né? Quem caminha com a gente sabe que eu ia fazer isso nesse momento, né? Então, não tem como mais que essa palavra ela realmente venha trazer algo para a nossa vida nessa noite. Pois bem, Emanuel acabou de mamar aqui. Se quiser levar ele para ali, ficar caminhando com ele um pouquinho. O ano passado, quando o Senhor sobre essa palavra, eu meditei muito nela, porque a gente vive um tempo, e aí por isso que eu entendo que essa palavra ela é propícia para esse tempo de hoje, a voltar ao primeiro amor, resgatar as primeiras obras. Aqui no versículo 4,
No versículo 4 ele fala, né? Todavia tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lá no versículo 5 ele fala, lembra-te portanto de onde tu caístes e te arrepende e fazes as primeiras obras. Então quando Deus falou comigo com relação a essa palavra, a igreja brasileira, ela entrou num tempo, ela entrou num período onde nós vivemos algo que muitos passaram a chamar de ativismo. E a gente faz tudo, e a gente não para, e a gente não tem tempo, e a gente prega, a gente canta, a gente faz parte da estrutura do louvor, da estrutura das crianças, da estrutura dos obreiros e dos diáconos, a gente faz parte de várias coisas na igreja. E com isso, a gente acaba não tendo tempo muitas vezes para buscar o Senhor. A gente faz tanta coisa dentro da igreja que muitas vezes a gente acaba não tendo tempo de buscar realmente o Senhor, de ter um tempo de qualidade com o Senhor. Então, aqui no versículo 5, é dito para a igreja de Éfeso, olha lá, olha aonde é que tu caíste, lembra portanto aonde tu caíste e arrepende-te. Então por isso que eu tenho dito que essa palavra é muito pontual para esse tempo, porque é um tempo de nós nos arrependermos, irmãos. É um tempo de nós olharmos para nós como igreja, mas entendermos essa igreja não somente na atividade da coisa, no ativismo da coisa, e que muitas vezes nos impede de ter uma vida com Deus. Muitas vezes nos impede de ter uma vida de intimidade com Deus. Então às vezes a gente está fazendo tanta coisa dentro da igreja, a gente está trabalhando tanto, a gente está lá em cumpre todas as escalas da nossa igreja. A Missão Cristã Aba, ela trabalha com escala. Nós temos escala para abertura, para oferta, para o porteiro, para o pessoal do louvor. A gente tem a escala do pessoal que vai para a rua, tem a escala para o pessoal da cozinha, tem a escala para o pessoal do berçário, tem a escala para o pessoal do ministério infantil. A gente tem escala para todas as funções dentro da igreja. E aí às vezes a gente está lá, a gente está cumprindo todas as escalas, a gente está fazendo tudo, a gente está dando o nosso melhor, a gente está dando aula na escola bíblica dominical, a gente está fazendo realmente o nosso melhor, a gente está fazendo a nossa parte, mas, porém, entretanto, todavia, a gente às vezes não tem tempo para Deus, porque a gente faz tanta coisa na igreja que a gente acaba não tendo tempo para Deus. Então eu estou entendendo esse tempo, o tempo atual que a gente está vivendo, essa pandemia, o coronavírus que está gerando todo esse medo, essa insegurança, essa incerteza. Muitos não vão saber como vai ser essa semana. Os trabalhadores, eu trabalho também, muitas pessoas não estão sabendo lidar com isso. Então no meio disso tudo, eu entendo que o Senhor nos paralisou, mas Ele paralisou a nossa atividade. Ele não paralisou aquilo que Ele nos deixou, que está lá em Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos esse mecanismo de comunicação tremendo, que é o Facebook, que é o Instagram, que é o Twitter, que é o WhatsApp, que a gente pode sim continuar a evangelizar. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa. Sim, eu entendo, mas vamos entender o tempo e vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E entender que nesse tempo o Senhor está nos parando. E aí, por que Deus está nos parando? Porque talvez a gente está como a igreja de Éfeso. O que era a igreja de Éfeso? Era a igreja que trabalhava. Os primeiros versículos falam sobre isso. Olha o que diz lá o versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, essas coisas diz aquele que segura... O versículo 2, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Ou seja, ele sabe aquilo que eles fazem. Ali o Senhor está falando, eu sei o que vocês fazem um trabalho muito bacana. Vocês cuidam de moradores em situação de rua, vocês cuidam de idosos, vocês cuidam de crianças, né? Estou colocando num geral, naquilo que todas as igrejas fazem, né? Os serviços que a igreja faz. Então eu conheço as tuas obras. Você tem um trabalho social maravilhoso. Você tem uma biblioteca na sua igreja. Não estou falando coisas que tem na nossa igreja, não, irmãos. Estou falando coisas que a igreja, muitas igrejas já fazem. Ah, você faz um trabalho onde você ajuda a escola. Ah, a sua igreja cede o seu espaço para muitas vezes acontecer alguma coisa relacionada ao bairro. Então o Senhor está falando isso daqui para a igreja de Éfeso. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho e a tua paciência e como não pode suportar os que são maus. Ainda fala mais, está falando, vocês não têm paciência com aqueles que são maus, vocês querem combater, vocês querem, não é que a gente quer ir para um embate, não, a gente não consegue aceitar a maldade, e a gente vive um tempo de maldade na humanidade. Volta e meia a gente vê uma reportagem de um morador em situação de rua que foi morto vivo.
A pessoa estava lá dormindo e jogaram álcool e colocaram fogo naquela pessoa. Então, aqui o Senhor está falando para a igreja de Éfeso: eu conheço o teu trabalho e eu sei que você não gosta dos que são maus. Aí o Senhor ainda fala mais: eu sei que vocês são aqueles que repreendem os mentirosos, os falsos profetas, os falsos apóstolos. Vocês não estão aceitando eles. O Senhor está falando coisas positivas dessa igreja, que são coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer as boas obras, nós precisamos cuidar, dos órfãos, das viúvas, das crianças, nós precisamos cuidar dos estrangeiros, nós precisamos estender a mão para o caído, nós precisamos ter sim uma estrutura onde nós vamos receber as pessoas. Sim, nós precisamos de tudo isso. Precisamos de tudo isso. Precisamos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos. Nós precisamos também que sejamos uma igreja relevante no nosso bairro. Sim. O que é uma igreja relevante no bairro? Eu falei um pouco ontem sobre isso numa live à noite. O que é ser uma igreja relevante no bairro? É uma igreja que ela realmente tem alguma movimentação naquele bairro. Do que adianta uma igreja que está aberta há 5, 10, 15, 20 anos, mas tem muita gente, tem muitos vizinhos que não suportam aquela igreja, porque a única coisa que aquela igreja faz no bairro é atrapalhar, de repente, o sono de uma vizinhança, é atrapalhar o sossego, quando você está na sua casa, no momento que você está com a sua família reunido, talvez vendo um filme, talvez vendo uma série, ou simplesmente fazendo uma leitura, estudando, e você não consegue, porque aquela igreja, a única coisa que ela faz é barulho. Então, essa igreja é relevante? Não, essa igreja ela não está sendo relevante, e nós precisamos nesse tempo ser uma igreja relevante. E o que é ser essa igreja relevante? É a igreja que vai olhar para a dificuldade do bairro. É a igreja que não vai olhar somente para dentro das quatro paredes. E é esse momento que a gente está vivendo. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Um momento onde nós fomos obrigados a sair das quatro paredes. Nós fomos obrigados a parar de olhar somente para o nosso umbigo, de olhar somente para o nosso ministério, olhar somente para aquilo que nós fazemos dentro da nossa igreja, a responsabilidade que nós temos. Eu sou líder disso, eu sou líder daquilo, eu sou responsável daquilo outro. Então a minha preocupação está naquilo. A minha preocupação está naquela estrutura. A minha preocupação está em fazer bem aquilo que o pastor, que a pastora me colocou, me convocou para eu ser líder daquela situação. Então a gente vive um tempo de uma igreja ativista, uma igreja que trabalha muito, uma igreja que faz muita coisa, mas faz muita coisa para dentro. A gente se preocupa muito, mas se preocupa muito com os de dentro, a gente acaba se esquecendo dos de fora. E na verdade, os perdidos estão lá fora. E o que nós temos feito para resgatar esse perdido? Então é um tempo, eu tenho entendido esse tempo, irmãos, como é um tempo onde o Senhor está nos paralisando, exatamente por isso aqui, Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, uma igreja ativa, uma igreja trabalhadora, uma igreja de boas obras, uma igreja que não deixava o faminto passar fome, que não deixava a viúva. Aquele tempo era um tempo em que a viúva ela sofria dificuldades imensas. Então era uma igreja que não deixava a viúva passar fome, era uma viúva que cuidava do órfão, era uma viúva que tinha boas obras. Era essa igreja, uma igreja que tinha boas obras. E talvez nós somos essa igreja, irmãos. Talvez nós somos essa igreja. Temos desempenhado bem tantos papéis. Temos sido uma igreja que pratica justiça, glória a Deus. Temos sido uma igreja que prega o evangelho do reino, o evangelho bíblico, e não aquele evangelho que dá a teologia da prosperidade, ou isso ou aquilo. Não, o evangelho bíblico, puro e simples. Sabe qual tem sido o nosso problema? A gente quer enfeitar demais o pavão, quando na verdade o evangelho é simples, irmãos. O evangelho é arrependimento, o evangelho é renúncia. E talvez nós temos sido essa igreja que temos tido tanta pompa, que temos nos preocupado tanto em ter um bom som, e é bom ter um bom som, em ter uma boa iluminação. Sim, é bacana ter um efeito ali de iluminação, ter um bom ar-condicionado. Como é bom você ter um conforto, ter uma cadeira acolchoada, ter um porcelanato no chão. Querido, nada disso é pecado. Sabe qual é o problema? A gente está tão preocupado na estrutura que a gente está esquecendo das pessoas.
A gente está tão voltado para preparar uma igreja grandiosa, luxuosa, confortável, que as pessoas não. Irmãos, a gente ouve muito isso. Porque é assim, pastor, se eu estou procurando uma igreja, aí eu visito 2, 3 igrejas. Aí dessas 3 igrejas eu vou em 2 igrejas que elas são muito semelhantes, a liturgia do culto é muito parecida, a pegada do pastor, a palavra do pastor é muito parecida. Mas eu chego na igreja A, aquela igreja é uma igreja simples, é uma igreja que está tudo bem precário. Aí eu vou na igreja B, não, a igreja B é uma igreja que já está pronta, é uma igreja já estruturada, é uma igreja que tem uma salinha para as crianças, é uma igreja que tem lá o ar-condicionado, é uma igreja que tem um bom som, uma boa iluminação. Então, pastor, eu vou ponderar e muito provavelmente eu vou lá para aquela igreja que tem uma estrutura, até porque meus filhos precisam de uma estrutura. Realmente, os nossos filhos precisam de estrutura. Mas você está vendo qual é o nosso nível de avaliação? A gente não está olhando o caráter do pastor, a gente não está olhando o posicionamento daquela igreja, a gente não está olhando se aquela igreja realmente é uma igreja que pratica justiça. A gente está olhando porque aquela igreja é estruturada. A gente está olhando porque aquela igreja é uma boa igreja. Ah não, é a igreja que tem mais pessoas, então eu vou para lá, a tal da Maria vai com as outras. Irmãos, é tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de entendermos, queridos, que Deus realmente está nos chamando para voltar à prática do primeiro amor. A gente precisa deixar esse ativismo, a gente precisa deixar esse corporativismo que muitas vezes tem dentro da igreja. A gente precisa deixar toda essa institucionalização para entender que o Senhor está nos chamando para pregar um evangelho puro e simples. Por que tanta pompa? Então a igreja de Éfeso era essa igreja, não de pompa, mas a igreja que trabalhava, que fazia muita coisa. Era a igreja que estava ali, estava fazendo, aquela coisa toda. Era a igreja que se movimentava, e glória a Deus, querido, nós precisamos nos movimentar. A gente não vai conseguir ser uma igreja relevante se nós não nos movimentarmos. Mas nós precisamos, e eu vou falar uma palavra aqui que eu tenho dito muito ela nesses dias. Muito. E para mim essa palavra é a palavra do nosso tempo. Equilíbrio. Está faltando equilíbrio no nosso meio, querido. Está faltando equilíbrio na igreja. Quantas vezes, quantas famílias, queridos, estão se perdendo porque muitas vezes os pastores, o cabeça daquela casa, ele não está tendo equilíbrio entre a igreja e a família. Ele está tão preocupado com a igreja, ele está fazendo tanta coisa para a igreja, ele está trabalhando tanto na igreja que a família dele está destruída dentro da casa dele. E ele não está percebendo, e quando ele abrir o olho vai ser tarde demais. Quando ele abrir os olhos para aquilo que está acontecendo vai ser tarde demais. Um filho que já está na droga, um filho que está na prostituição, um filho que foi para o homossexualismo, um filho que saiu de casa, que quer ver qualquer um, mas não quer ver o pai. Por quê? Porque é um pai ativista, muito trabalhador, que faz trabalhando para o reino de Deus, fazendo a obra do Senhor. Irmãos, tem muitas pessoas fazendo a obra do Senhor de uma forma errada. Equilíbrio. Nós precisamos colocar uma balança, e essa balança ela não pode ficar assim e nem assim, querido. Essa balança precisa ficar assim. O mesmo tempo que eu dedico para a minha igreja, eu preciso dedicar para a minha casa. O mesmo empenho que eu dedico para a minha igreja, eu preciso empenhar na minha casa. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? A gente está nesse tempo. Então é por isso que eu acredito que o Senhor está permitindo que a gente passe por tudo isso, para a gente reavaliar, queridos. Para a gente repensar um pouquinho como a gente tem vivido, como a gente tem conduzido as coisas, como a gente tem realmente lidado com toda essa situação que a gente vive atualmente. Para um pouquinho aí, pensa um pouquinho agora aí na tua casa. Será que você não estava vivendo um ativismo dentro da tua igreja? Será que você não estava muito sobrecarregado, fazendo tantas coisas? Irmãos, a gente tem muito cuidado aqui na igreja, e mesmo assim, de vez em quando a gente olha e fala: eita, bom, pisa no freio, desacelera. E a gente fala às vezes para os pastores, pastora Fernanda, pastor Ednelson, pastor Domingos está com a gente agora, e muitas vezes a gente tem que, opa, vai devagar aí, desacelera, bota alguém para fazer isso aí no teu lugar. Porque se a gente não nos atentar, queridos, a gente vai mergulhar de cabeça e a gente vai esquecer de todo o resto. Mas será que é isso que o Senhor quer de nós?
Será que o Senhor quer que a gente seja essa igreja que trabalha tanto, que faz tanto, que pratica essa justiça, que faz tanta coisa, mas que faz dessa forma? Aonde a igreja está lá, mas a família está aqui destruída. Queridos, quantos testemunhos nós temos? Meu Deus! Quantos testemunhos nós temos de filhos que não querem saber do pai, que não querem saber da mãe, porque a igreja roubou. E o filho não quer saber da igreja, principalmente o filho não quer saber da igreja, porque a igreja roubou o pai. Na infância a igreja roubou o pai daquela família, daquele filho, daquela filha. E quando você vai conversar com esse jovem, com essa jovem hoje, se tornaram jovens rebeldes. Por quê? Porque não tiveram a presença do pai dentro de casa, não tiveram a presença da mãe dentro de casa. A pastora Daniela estava aqui, eu estava ali com o meu Emanuel, estou aqui com a camisa amassada. Inclusive eu vim com essa camisa por um propósito. Posso orar por você? E eu quero que você coloque aí no comentário. No final do culto, no final dessa live a gente vai orar por você. Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida. E eu estava ali com o nosso Emanuelzinho está com 45 dias. E eu estava ali com ele no colo, ninando ele, porque já estava chegando a hora dele mamar. Queridos, e a gente precisa entender que os nossos filhos são a herança do Senhor para as nossas vidas. E muitas vezes a gente está acabando com a herança do Senhor por causa da igreja. Brincadeiras para movimentar. E vai amar tua família, vai ter um tempo, vai ver um filme, vai ver... Eu estava falando, a gente estava conversando ontem não, acho que foi hoje mesmo, eu e minha esposa. E a gente estava falando, amor, a gente não vai ter dificuldade com relação a isso, a gente não vai ter problema, porque a gente é de casa, a gente é caseiro. A gente é acostumado a ficar dentro de casa, a gente gosta de ficar dentro de casa, porque a gente já faz tanta coisa, que quando a gente quer dedicar aquele tempo para a nossa família. Não, mas olha lá. Ah não, voltou. Tá funcionando normal aí? O pessoal que está nos acompanhando. É importante ficar aí, tá? Então assim, a gente quer dedicar aquele tempo, quer ficar em casa. Então a gente estava falando sobre isso. A gente não vai ter tanto tempo assim, não vai ter... Deixa aqui em cima para mim, que aí eu vou analisando se der algum problema. Então a gente estava falando isso, a gente não vai ter essa dificuldade, porque a gente gosta de ficar dentro de casa. Mas eu estou vendo pessoas que estão desesperadas. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu quero sair, eu não aguento rotina, eu não aguento ficar dentro de casa. Meu filho, minha filha, eu ouvi isso hoje. Ih, pastor, está desesperada porque não sabe como é que vai ficar, porque o fulano, ele mesmo fala, é o aço, então não sabe como é que vai ficar. Irmãos, amigos, o Senhor está permitindo isso, querido, porque a gente precisa voltar à prática do primeiro amor. E sabe como é que a gente vai resgatar esse primeiro amor? Amando a nossa casa. Amém? A nossa casa, amando a nossa família, amando os nossos filhos, amando a nossa família. Irmãos, eu não tenho dúvida que toda essa permissão do Senhor tem a ver com o avivamento que Ele quer gerar dentro das casas. Ele quer gerar dentro dos lares, porque nós nos acostumamos a sermos crentes dentro de uma igreja, e nós temos tido dificuldade hoje de ser crente dentro de casa. E eu falo por mim, irmãos, que às vezes a rotina, o trabalho não nos dá esse tempo, então o Senhor nos parou. Ele me parou e Ele te parou, para fazer a gente repensar. E aí eu estou trazendo, o Senhor me trouxe a lembrança hoje, a igreja de Éfeso, que era uma igreja trabalhadora, que era uma igreja batalhadora, que era uma igreja que fazia, que acontecia, que não tinha medo, que ia lá, que confrontava o mentiroso, que confrontava o falso apóstolo, que confrontava o falso. Você consegue reconhecer isso? Você consegue enxergar isso? Que talvez a sua igreja era pequenininha e agora está muito grande e você não tem mais tempo para nada. E aí o que o Senhor fez? Para tudo. Não foi governante não, querido. Ei! Não foi governante. Não foi governante. Hoje eu conversei com o pastor cedo. E aí, pastor, como é que tá? Ah, tudo bem. Pastor, está fazendo culto lá em Pará. Então o Senhor está obrigando a parar, irmãos. E são igrejas que tem culto segunda, tem culto terça, tem culto quarta, tem culto domingo, tem culto sexta, tem culto sábado de manhã, tem culto domingo. E o Senhor está fazendo o quê? Para tudo e vai cuidar da tua casa. Aleluia.
aleluia. Sabe por que eu estou falando essa aleluia, querido? Porque o Senhor está te dando a oportunidade de você cuidar da tua casa, de você cuidar da tua família, de você cuidar dos teus filhos, de você cuidar da tua esposa, de você dar atenção para tua esposa, dar atenção para os teus filhos, porque a igreja estava roubando você da tua família. E você quer fazer parte dessa estatística? Você quer ser mais um que amanhã o seu filho vai crescer e ele não quer saber de igreja porque o pai foi roubado pela igreja? Porque essa é a cabeça de uma criança. Meu bagulhozinho está ali, ó, 45 dias, no final do culto eu vou reunir a família aqui. Eu tenho que ser um exemplo para o Emanuel. Eu preciso ser um pai presente. Ou eu vou querer que outra pessoa assuma a minha paternidade? Não, não. Deus me deu o Emanuel para eu cuidar, para eu amar, para eu ser pai, para eu ser presente. E querida, esse tempo atual que a gente está vivendo é o tempo em que o Senhor está nos despertando e está dizendo: ei, lembra-te, portanto, onde tu caístes. Lembra-te, portanto, aonde tu caístes. Quando foi, querido? Quando foi que você não quis mais, que você perdeu a vontade, perdeu o desejo de estar na tua casa? Meu Deus! Queridos, tem pessoas que o trabalho é uma fuga, porque não aguenta ficar em casa. E agora? Tem que ficar. Por enquanto não está um decreto oficial. Infelizmente, a gente está vendo muitos irresponsáveis, porque para mim, queridos, essa é a palavra. Eu só saio de casa quando eu preciso realmente fazer algo. Eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso resolver alguma situaçãozinha. Ontem eu trabalhei, foi o último dia. Terça-feira eu iria trabalhar, nós tomamos uma decisão aqui em casa, eu já não vou trabalhar. A clínica que eu atendo na terça-feira, ela ainda vai funcionar. Mas amanhã eu já vou notificar que eu não vou, porque eu tenho um bebê dentro de casa e eu preciso ter responsabilidade com a minha família. Então, querido, quando foi? Aonde foi que tu caíste e que tu deixou de amar a tua casa, amar a tua família? E é isso que o Senhor quer resgatar nesse tempo. O primeiro amor não é da igreja não, querido, é o primeiro amor da tua casa, da tua família. Porque não adianta nada você ser um grande pastor, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você ser um pregador do evangelho, um ministro de louvor que arrebata multidões, mas a tua casa está destruída. Sabe por que eu quis fazer essa live, as lives do nosso culto aqui em casa? Porque a realidade, o tempo é esse. Não é a igreja está lá, o templo está fechado. Para que eu vou usar uma estrutura? Não, estamos aqui com tudo improvisado. Eu ainda brinquei e falei: hoje eu vou pregar sentado, igual esses pregadorzinhos modernos aí. Mas não, aproveitar que realmente aqui você acaba tendo uma possibilidade melhor aqui. Mas querido, você está entendendo? Você está entendendo o que o Senhor está falando? O versículo 8, 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha que bacana. Hoje eu não estou pregando para uma igreja. Hoje eu não estou pregando na Missão Cristã Aba. Hoje eu posso estar pregando no alcance dessa live. Nesse momento tem 35 pessoas nos acompanhando. A última live, o culto de quarta-feira, nós tivemos 1.400 visualizações. Imagine quantas igrejas não estão representadas. Então, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, muitas pessoas começaram a fazer da igreja e do trabalho uma fuga para sair de dentro de casa. E agora? Agora você tem que estar dentro de casa. Agora você precisa estar em casa. Agora você vai ter que olhar para a tua esposa, a tua esposa vai olhar para você e vocês vão ter que se entender. Você vai conversar com o teu filho, você vai ter tempo para conversar com o teu filho. Então, voltemos à prática do primeiro amor. Querido, se nós conseguimos reestruturar a nossa casa... Ah, meu pai! Ei, irmãos, a gente vai voltar muito forte! A gente vai voltar muito forte! Sabe por quê? Porque a gente reestruturou a casa! A gente reestruturou o nosso lar. Não adianta nada nós sermos grandes pregadores, eu volto a dizer. Não adianta eu ter uma igreja linda, mas a minha casa está destruída. Tudo é uma fachada, tudo é um teatro. Você acha mesmo, querido, que o Senhor está feliz com isso? Você acha mesmo que o Senhor está feliz com esse grande teatro? Você acha mesmo que o Senhor está alegre
com você estar todos os dias dentro da igreja. Todos os dias. Não. Irmãos, eu falo porque a nossa igreja também tem atividade. É claro que cada dia não são as mesmas pessoas que estão ali. Mas a gente tem um curso, a gente tem um discipulado, a gente tem um culto, a gente tem intercessão. A gente também tem atividade na nossa igreja. Só que é um público variado, não são as mesmas pessoas que estão ali. Então assim, você acha mesmo que o Senhor está feliz, querido? De você estar todos os dias enfurnado dentro de uma igreja, mas teu casamento está destruído? E você nem faz questão de parar para conversar com a tua esposa, para organizar isso aí? De parar para conversar com o teu filho, com a tua filha que está rebelde? De parar para conversar com a tua família, de botar a casa em ordem? Ei, era isso que o Senhor queria. A gente não fez. Então Ele fez acontecer. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Sabe por que eu estou falando obrigado, Senhor, queridos? Porque eu tenho certeza que se a gente conseguir resgatar esse primeiro amor, se nós nos arrependermos, como diz lá no versículo 5, lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te e fazes as primeiras obras. Se nós realmente olharmos um pouquinho para trás agora, pastor, mas a gente não pode olhar para trás, querido. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos olhar um pouquinho para trás. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que dar alguns passinhos para trás, recuar um pouquinho. E esse recuo não é problema, esse recuo não é medo, esse recuo não é nada disso. E sabe o que é esse recuo? É pegar um impulsinho para você ir mais longe. É por isso que eu estou falando. Se a gente se arrepender hoje, se a gente entender hoje a necessidade da gente resgatar essa estrutura familiar, queridos, a gente vai voltar com uma igreja muito forte. Nós temos dito isso na nossa igreja nesse tempo. Nós temos uma estrutura hoje de família muito, muito forte, muito bem liderada pelo pastor Ednelson e pela pastora Fernanda. E a gente tem feito congresso de família que tem sido abençoadores. E nós temos dito isso, a gente falou sobre deixar um legado. Esse ano, se eu não me engano, pastora Fernanda, bota aqui no comentário aqui para me lembrar aqui. Mas é algo sobre geração. É algo sobre geração. Nós não podemos olhar para essa igreja agora, nesse tempo. A gente precisa olhar entendendo que tem um porvir, querido. E qual é o legado que a gente está deixando? E existe uma grande diferença entre legado e herança. Herança é aquilo de material. Essa casa é minha e da minha esposa. Eu vou morrer, essa casa vai ficar para o Emanuel. Legado é aquilo que eu construo dentro do Emanuel. É aquilo que eu construo dentro dele. São os valores que o meu pai passou para mim. São valores que o meu pai, o seu Ronaldo, a minha mãe, a dona Nilza, passou para mim. E hoje eu vou ter a oportunidade, daqui a um tempo, quando ele começar a entender as coisas, eu passar esses valores para ele. E tem muita coisa, querido, que deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou precisar falar, ele vai olhar, ele vai ver, ele vai enxergar isso. Então qual é o legado que você tem deixado para a tua família? Às vezes a gente está tão preocupado em deixar uma herança, em construir um patrimônio, em trabalhar, que a gente não está deixando um legado. A gente vai deixar uma herança, mas uma herança para filhos perdidos. E o que vai adiantar isso? O que vai adiantar isso? Deixa eu ver se a pastora Fernanda colocou aqui. Se algum irmão da igreja estiver vendo aí, qual é o tema da nossa conferência de família? É em maio. A gente não sabe se vai. Em nome de Jesus vai acontecer, mas o que foi dito agora é que o pico pode vir de 6 de abril até 20 de abril. Então está tudo nas mãos do Senhor, mas a gente vai ter, a princípio a nossa conferência está marcada para maio. Eu queria que alguém estivesse nos acompanhando, colocar aqui nos comentários o tema da nossa conferência de família. Queridos, esse é o tempo de trabalhar famílias. Se nós trabalharmos as famílias, se nós colocarmos famílias, se nós realmente formarmos famílias fortes, nós teremos igrejas fortes. É o pai, a mãe, são os filhos. É o pai obreiro, a mãe obreira e diaconisa, pastores. É o filho que faz parte do ministério infantil, que faz parte do ministério de louvor. Famílias fortes estruturadas, igrejas fortes estruturadas. Não adianta a gente ser essa igreja de Éfeso, querido, que trabalha tanto, que faz tanta coisa, que está ali no ativismo, que está ligada no 220, não tem aquele negócio? Ligada no 220, faz tudo. Mas a gente não está construindo algo concreto, palpável, do porvir. Então, eu deixo essa pergunta. Obrigado, pastora Fernanda. Alinhando gerações, meu Deus.
Alinhando gerações, querido. Nós precisamos alinhar essa geração desse tempo. A gente precisa alinhar essa geração e não permitir que essa geração que está por vir, a geração do Emanuel que está chegando aí, que seja como a minha geração, que entrou no ativismo, que aprendeu, que cresceu, que dentro, quando se converteu dentro de uma igreja, ela entendeu, foi ensinado para ela que ela tinha que fazer. Irmãos, quando eu me converti, foi no mesmo período que eu estava me formando. Com 6 meses de formado, eu sou dentista. Eu sou graduado, eu sou pós-graduado hoje. Com 6 meses de formado, meu pastor me chamou. Alguns sabem quem é, eu não vou falar o nome, é um pastor bem conhecido no Brasil. Meu pastor me chamou e falou assim: larga tudo. Para com esse negócio, odontologia não vai te dar nada. Vem pra cá, vem pra dentro da igreja. Vem ser tempo integral com a gente. Eu tinha 21 para 22 anos. Aí você imagina. Irmãos, presta bem atenção. Meu Deus do céu. Glória a Deus que eu tenho uma família estruturada, irmãos. Mas presta atenção o que os pastores dessa geração passada, o que eles faziam. Irmãos, muitos pastores destruíram famílias com esse discurso. Larga tudo e vem pra cá, porque o Senhor está te chamando para o tempo integral. Vamos trabalhar, vamos arregaçar a manga, vamos ganhar almas, vamos ganhar vidas para o Senhor. Aí você imagina, querido, eu com 22 anos, jovem, vendo um pastor conhecido até mundialmente, que já foi para o Japão, que já foi para os Estados Unidos, pregar o evangelho, cantar suas canções, e aí ele vira para você e fala: cara, Juninho, larga tudo, cara, para com esse negócio de odontologia, isso aí não vai te dar nada. O que não vai me dar nada me fez hoje ter uma casa própria, me fez ter um carro, me fez ter uma condição e dar um conforto para minha família. Cara, larga tudo, vamos pregar o evangelho, vem aqui para dentro, eu vou te ensinar, os pastores aqui, você vai crescer aqui dentro, você vai se tornar um pastor aqui dentro. E aí a cabeça de um jovem de 22 anos, que recém-formado, como é que fica? Eu quero isso. Claro, quem não quer? Um pastor grande falando aquilo ali para você. Lembra que eu falei assim: glória a Deus, que eu tenho uma família. Quando eu falei isso para minha mãe, quando eu falei isso para meu pai, eles falaram: está maluco? Você não vai fazer isso de maneira nenhuma. E eu louvo a Deus pela palavra dura da minha mãe, pela palavra dura do meu pai. Porque hoje eu estou indo para 15 anos de formado. Hoje eu sou um dentista conceituado na minha área. Hoje eu conquistei algumas coisas através da profissão. E olha que interessante. Hoje eu sou um pastor. Um pastor fundador de uma igreja junto com a minha esposa. Um pastor responsável por vidas. Um pastor que já foi até para a África fazer missões. Você está entendendo, queridos? Olha o que essa geração passada, meu Deus do céu, o Senhor nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos alinhar os papéis, Senhor, nós precisamos alinhar, Senhor. A gente não pode continuar destruindo famílias, Pai, porque muitas famílias foram destruídas por causa de pensamentos como esse. E a gente vem agora numa nova geração, com um novo entendimento, com uma nova visão, com uma nova mente. Querido, a gente não pode permitir que aquilo que foi tentado incutir em nós no passado seja colocado agora nas próximas gerações. Não. Vamos alinhar essa geração. Vamos alinhar essa geração para que ela não seja uma geração perdida. Para que ela não seja uma geração perdida de famílias destruídas. Porque isso é o que o diabo quer, querido. Isso é o que o diabo quer. E aí ele mente para nós, nos ofertando e nos oferecendo grandes riquezas e impérios, querido. Quem fez isso foi o diabo para Jesus. Foi o diabo que ofereceu poder para Jesus. Oh, vamos acordar, igreja. Vamos acordar, igreja. É tempo da gente acordar. Não é porque a gente não está com a porta de uma igreja, de um templo de tijolos aberta, que nós não vamos anunciar o evangelho e não vamos realmente denunciar aquilo que está de errado na igreja. Nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. Reestrutura a tua família.
Reestrutura a tua família, querido. Bota a tua casa em ordem. Como é que você vai pastorear uma igreja? Como é que você vai cuidar de uma igreja, de uma estrutura qualquer dentro da igreja, se a tua família está destruída? Oh Pai, perdoa-nos, Senhor. Pai, perdoa essa geração, Senhor, que foi gananciosa. Perdoa essa geração, Pai, que fez de nós ativistas, que fez de nós a igreja de Éfeso, que fez de nós uma igreja de Éfeso. Oh Deus, que fez de nós uma igreja que trabalha tanto, que faz tanta coisa, que pratica boas obras, sim, sim. Oh Deus, mas uma igreja que se perdeu, mas uma igreja que perdeu o ponto de equilíbrio. Lembra que eu falei do equilíbrio? Uma igreja que perdeu o ponto de equilíbrio. Uma igreja que passou a fazer as coisas na força do braço. Uma igreja que aprendeu, irmãos, durante um tempo eu falei isso para a igreja, queridos, é muito fácil. A gente aprende. Eu era um péssimo pregador. Sim, eu era um péssimo pregador. Eu já fui chamado de pastorzinho no meu começo de caminhada pastoral. Na época eu era pequeno, porque eu não sou pequeno, era me diminuindo mesmo. A gente não cresce sabendo, não. A gente não cresce sabendo, não. Só que deixa eu te dizer uma coisa, querido. Existe uma caminhada, e nessa caminhada a gente precisa estar no centro da vontade do Senhor. E a gente precisa entender que existem propósitos, existem projetos de Deus, que eles não podem ser deturpados. E a gente tem brincado com a igreja, porque a gente tem feito de uma igreja a extensão da nossa casa, e aquilo que nós deveríamos fazer aqui em casa, a gente faz na igreja. O pastor Jacques Aquino, do Levante Itajaí, ele é autor de um livro. O nome desse livro é A Noiva Adúltera, quando o pastor tem um caso com a igreja. Leia esse livro, querido. Não é só para pastor, não. Esse livro fala exatamente disso, tudo aqui que eu estou falando. O Espírito Santo está me lembrando desse livro aqui agora. Fala desse ativismo, a gente fazer tanta coisa, mas a família está destruída dentro de casa. A família, filho não fala com pai, pai não fala com filho, pai não fala com mãe, esposa e marido. É por isso, queridos, que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu louvo a Deus, querido, porque eu não estou falando para uma igreja, eu estou falando para a igreja do Senhor. Esse vídeo pode ir para o mundo, e o recado está sendo dado. Aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo. Você não vai entrar em depressão porque você está dentro de casa, não, querido. Você vai amar a tua esposa, você vai amar o teu filho, você vai ler a palavra, querido. É tempo de nós lermos a palavra. A gente não lia a palavra, a gente não tinha tempo para ler a palavra, porque é tanta atividade, é tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo. E agora a gente tem tempo. Tempo para ler, para fazer um jejum, para realmente buscar a face do Senhor. Porque na atividade, no ativismo, querido, a gente faz tanta coisa para Deus, só que a gente faz sem Deus. A gente faz achando que está fazendo para Deus, só que a gente está fazendo sem Deus, porque nem sempre o Senhor está naquilo ali. Porque a gente está achando que está fazendo para Ele, só que a gente está fazendo sem Ele. Ele não está. Ele não está ali, porque Ele não quer isso. Ele não quer esse ativismo. Ele não quer que você negligencie a tua família. Eu quero terminar, eu quero orar por você. Exatamente por isso que o meu bacurizinho está chorando. Eu quero dar atenção para minha esposa e para ele. Mas lembra que eu falei aqui, ó, posso orar por você? Essa é a camisa do nosso Ministério de Intercessão. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família. Eu quero orar, querido, para que
você volte à prática do primeiro amor. Não seja como a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso ela é uma igreja que ela está colocada num contexto bem conceituada. Para mim, é a igreja do nosso tempo. Mas ela é uma igreja que está sendo duramente cobrada, porque deixou de fazer as primeiras obras, a prática do primeiro amor. Por isso que eu coloquei o tema, voltando ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. E que nós possamos, queridos, realmente voltar ao primeiro amor. Que nós possamos deixar de ser essa igreja de Éfeso, uma igreja ativa, nossa, que faz tanta coisa, mas que está fazendo sem Deus. Está fazendo sem praticar o amor, o primeiro amor. Então que nós realmente nos voltemos para o Senhor. Que a gente realmente possa voltar o nosso coração para Deus. Que a gente possa voltar as nossas intenções para o Senhor. E como eu disse, vamos buscar aqui o equilíbrio, irmãos. Eu não estou falando aqui, irmãos, eu volto a dizer, eu sou pastor presidente de uma igreja. Pastor presidente de uma igreja. É aquela história, eu jamais iria jogar contra o meu time. Só que o meu time é o time do Senhor. E para isso tudo funcionar, a gente precisa estar alinhado com o técnico. E o técnico é Ele, amém? O técnico é o Senhor. Ele é o nosso técnico, Ele é o técnico da igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Então eu não estou falando contra a igreja, eu não estou falando para você deixar de congregar, jamais, irmãos, jamais. Só que o que a gente precisa é encontrar o equilíbrio entre o nosso trabalho na igreja e a nossa família, o cuidado com a nossa família, em amar a nossa família, em amar o nosso próximo. Irmãos, a gente fala tanto de ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem amado tanto o nosso próximo, mas tem esquecido de amar nós mesmos, amar a nossa família. E eu tenho falado isso para os irmãos da nossa igreja. Como é que a gente vai amar o nosso próximo se eu não me amo? Como é que eu amo o nosso próximo se eu não me amo? Então eu preciso me amar. Eu preciso me amar acima de tudo. Então eu quero orar por você, para que você volte à prática do primeiro amor. Se ame, busque o equilíbrio. Ame a tua casa, ame a tua família, ame os teus filhos, ame a tua esposa, ame a tua parentela, querido, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Como eu disse, coloca aqui depois, porque a gente vai anotar esses nomes. Eu vou colocar esses nomes que pedirem oração. Eu vou colocar também no nosso grupo de intercessão da igreja, para que a gente possa orar juntos. Eu vou encerrar, eu vou orar, para que a gente possa agora cuidar da nossa casa, da nossa família. Amém? Esse é o tempo que o Senhor está nos dando essa oportunidade de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família. Põe a tua casa em ordem. Se você pode, aí onde você está, feche seus olhos em nome de Jesus. Se você pode, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Deus, aqui te agradecer, Pai, por essa noite. Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de pregar o teu evangelho via Facebook, via internet. Pai, a tua igreja não fecha. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. A tua igreja não fecha, Pai. Aonde nós estivermos, e a tua palavra também vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então, aonde nós estivermos, nós seremos igreja ali naquele local. Eu sou igreja aqui na minha casa. Os irmãos que estão acompanhando essa live são igreja. É igreja junto com os seus familiares. Então, Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a resgatar a prática do primeiro amor, Senhor. Nos ajude, Deus, a resgatar a prática, Senhor, do amor ao próximo, mas assim, amando a mim. Porque eu preciso, para eu amar o próximo, eu preciso me amar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, gera em nós esse equilíbrio. Gera em nós esse equilíbrio, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Pai, gera em nós esse equilíbrio, Deus. Pai, cada um que está nos acompanhando agora, e que talvez, Senhor, estava dessa forma que eu falei, talvez num ativismo eclesiástico, que entenda esse tempo de desaceleração, e que venha realmente desacelerar, que venha realmente parar um pouco, e que venha entender, querido, que a rotina, ela é importante. A organização da nossa casa, da nossa família, a rotina diária, ela é importante até na nossa busca com Deus. Então, Senhor, eu te peço, Pai, nos ajude, Senhor, a ser essa igreja de Éfeso,
A igreja que sim, que ama o próximo, a igreja sim que pratica a justiça, a igreja sim que será relevante no bairro, a igreja que cuida do órfão, da viúva. Mas Deus nos ajuda a ser essa igreja que o Senhor convida a um arrependimento, porque esse é um tempo, Pai. É um tempo de arrependimento da tua igreja, da tua noiva. Então, Pai, que nós possamos nos arrepender, sermos essa igreja de Éfeso, mas sem o ativismo, buscando equilíbrio e trazendo a estruturação para a nossa família, para a nossa casa, nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te oro pedindo, Pai, toque em cada coração, todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, Senhor. Que a tua graça, que o teu favor, que a tua misericórdia alcance cada um de nós, Pai. Alcance todas as vidas, Pai. Deus, aonde essa live for, Pai, aonde ela chegar, Pai, Deus amado, que possa haver conserto na igreja nesse tempo. Que possa haver transformação, Senhor. Pai, a minha oração é essa, Pai. Gera arrependimento na tua igreja, Pai. Gera arrependimento, Pai, na tua igreja de todas as vezes que nós negligenciamos, Pai, a nossa família. Em nome do teu reino, ainda colocando o teu nome em vão, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa como igreja, Senhor. Pai, perdoa aqueles que ainda estão no ativismo, Pai. Deus amado, eu te peço que de alguma forma que eles ouçam, que eles vejam essa live em outro momento, eles vejam essa palavra. Pai, que esse arrependimento chegue até essas vidas. Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Gera esse arrependimento. E nos dá a oportunidade, Senhor, de buscarmos esse equilíbrio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que sejamos, Senhor, uma igreja relevante, sim. Que sejamos, Senhor, uma igreja que ama o próximo, sim. Que sejamos, Senhor, a igreja que cuida do órfão, do mendigo, do pecador, sim. Mas que sejamos a igreja que tem o equilíbrio nisso. E que ama acima da igreja, sim, acima da igreja, ama a família. Porque durante muito tempo, Senhor, nós fomos ensinados por aquela geração que na escala está Deus, igreja e família. E Pai, eu entendo essa escala como Deus, família, e talvez até antes de igreja eu vejo trabalho, porque para eu manter a minha família eu preciso ter um trabalho. E aqui vem a igreja. E isso não é desmerecer, Senhor, a igreja. Isso é trazer o equilíbrio. E eu encontrar tempo para minha família, eu encontrar tempo para o meu trabalho, e eu encontrar tempo para a igreja. Então, Pai, que seja gerado um arrependimento. Romanos 12:2. Renoveis, que a nossa mente seja renovada, que a nossa mente seja transformada pela renovação do nosso entendimento. Gera, Pai, essa renovação de mente. Gera esse arrependimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu creio que Deus vai fazer algo nesse tempo. Eu creio que a gente vai experimentar algo sobrenatural. Amor, você consegue vir aqui com a Emanuel e a Jéssica? Deve estar trocando fralda. Mas que o Senhor possa gerar realmente esse tempo, querido. Aonde a gente venha ser uma igreja, sim, relevante. Uma igreja que vai fazer a diferença. Mas que sejamos também uma igreja que vai fazer a diferença, uma igreja que vai cuidar da família, uma igreja que vai entender o chamado, se arrepender, em nome de Jesus. Mas pede para ela vir rapidinho para pegar ele, a gente vai finalizar, eu queria só finalizar com vocês aqui. Nós vamos encerrar agora. Quem não colocou aqui, anota aqui, coloca teu nome aqui, a gente vai orar por vocês, eu quero orar por vocês. Nós vamos encerrar nesse momento. Eu vou pedir para a pastora vir aqui, a Emanuel está chorando um pouquinho. Mas eu quero encerrar com a gente junto aqui. Vem cá, deixa eu pegar esse pequenininho
A família é a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Vem aqui, Jéssica. A Jéssica é a nossa filha do coração. Então, que você, nesse tempo que você cuide da sua família, que você ame a sua família, que você seja realmente um pai presente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Desliga lá, Jéssica, em nome de Jesus. Oh, meu bebê, que fofo, papai, que fofo.